A Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que voltou a não jogar bem e sofreu para vencer o Bragantino por 1-0. Bem que o Flávio Prado falou que ia ser 1-0 esse jogo. Resultado manteve o tricolor na liderança do Grupo B com 10 pontos, mas não foi suficiente para evitar a insatisfação dos torcedores, que vaiaram a equipe no final do jogo. De bom mesmo, só a presença do mais novo reforço tricolor. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Repare no canto direito da sua tela. O sexto reforço confirmado do São Paulo em 2018 passa bem atrás do Leco. Valdívia vem para o Morumbi, por enquanto, para assistir. É um jogador que eu quero usá-lo pelo lado. Como ele foi aproveitado no Internacional muito bem, depois ele teve uma lesão muito séria. Voltou, graças a Deus já voltou bem. E eu não tenho dúvidas que esse ano para ele vai ser um ano de um arranque aí na carreira. Também não é para já o tal árbitro de vídeo. O presidente tricolor aproveita o desembarque da delegação para esclarecer o que rolou com ele na CBF. Afinal, o Clube da Fé é contra ou a favor da tecnologia a serviço do apito? A posição do São Paulo é favorável, porém com essa restrição, que da forma como foi apresentada e neste momento não convém que seja aprovado. Então, simplesmente o olhar humano do quarteto, Adriano de Assis Miranda, juiz, Vitor Carmona e Tatiana dos Santos, bandeirinhas, além do Lucas Belotti, quarto árbitro, é responsável para aplicar a regra do jogo entre São Paulo e Bragantino. Para um público modesto, para não dizer pequeno, de 10 mil pessoas, o professor Dorival Júnior apresenta a sua escalação próxima da ideal. Nenê, Diego Souza e Cueva depois do castigo. Todos juntos, só para falar dos caras do meio para frente. Precisando calibrar o pé no aquecimento, hein, pessoal? Número 11, Léo. Dito e feito. Aos 4 minutos, após boa tabela, Nenê sofre pênalti. Vamos rever o lance? Replay para ter certeza? A gente pode. Nenê firme, abre o placar. Primeiro dele com a camisa São Paulina. E se o William tá a fim de testar o Sidão, que acerte o alvo? Com as mãos, Reinaldo manda no tumulto. Cueva inteiro para ampliar, para no Alex Alves. E o Nenê na lua. Jusilei mete na medida. Marcos Guilherme faz quase tudo certo. O zagueirão do Braga, idem, dependendo do ponto de vista. O peruaninho problema, de propósito, ameaça cruzar. Manda direto, né, malandrinho? No segundo tempo, a retranca da limitada turma da Terra da Linguiça perde o sentido. Mas é o dono da casa que pressiona no toque de Cueva para Marcos Guilherme. Reage Bragantino, que não contava com a astúcia de Sidão. E lá vai o veloz Marcos Guilherme, sempre com pressa. Na jogadinha de escanteio, quem faltou no ensaio? Cueva ou Nenê? Peixoto simplifica e não empata por pouco. Dorival mexe. Tchau, tchau, Cueva. Seja bem-vindo, Brenner. Precisam jogar um pouco melhor? Não, eu tenho que melhorar cada dia. Lo que sí acho es que estoy feliz porque volví a jugar, mis compañeros, el cuerpo, el comando técnico, bueno, me dio la oportunidad de comenzar el juego. Ahora tengo que seguir trabajando para mejorar día a día y cada jogo, bueno, vencer, que es lo más importante y lo que queremos, ¿no? Mas é Sidão de novo que se destaca. Estreia de Trellis, centroavante de ofício. Diego Souza descansa. Eu não quero ele na função de atacante, eu quero que vocês entendam bem. Então eu vou até mudar o número da camisa do Diego para que não seja 9. Porque senão todo mundo acha que ele é o centroavante da equipe. Não, o Diego não é um centroavante. Ele tem toda a liberdade. Reestreia do volante Hudson, no lugar do criador Nenê, para fechar a casinha e garantir a magra e suada vitória, graças à vacilada do Matheus aos 43 da etapa complementar. 3 pontos para o time grande da capital contra a rapaziada do interior, com gol de pênalti e com o goleiro Sidão sendo o melhor em campo.
Goleiro do São Paulo, no Morumbi, contra o Bragantino, ser talvez o melhor em campo não é estranho? Não. Tem 11 caras lá também brigando para fazer gol e procurando espaço dentro do futebol. Eu costumo dizer que esses clubes, principalmente no Paulista, o cara espera 3, 4 rodadas para jogar o jogo da vida contra um time grande. E se a gente entra um pouco abaixo, os caras dão trabalho mesmo. Ok, o São Paulo vence, mas para variar, não convence. Não é uma situação específica do São Paulo. Todos os clubes estão vivendo isso. Nós queremos quantidade ou qualidade. Optamos pela quantidade. Nós estamos vendo aí um campeonato tecnicamente ainda muito pobre. Em razão, naturalmente, dessa sobrecarga de jogos que é um absurdo. O São Paulo não é diferente, eu reconheço. Estamos trabalhando para que melhoremos. E agora temos apenas que lamentar, porque nós queremos proporcionar um grande espetáculo. Mas não há possibilidade, não tem nem como exigir dos profissionais alguma coisa diferente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A birra da torcida, que vaiou ontem de novo, é que o São Paulo, na verdade, não é nem um pouco diferente daquele que terminou o ano. Né? E também com todos os problemas no calendário, com tudo. Venceu 3 partidas seguidas, é verdade. Mas não convenceu. Poderia ter perdido o jogo para o Botafogo, poderia ter perdido o jogo ontem para o Bragantino, tanto que o Sidão, para mim, foi o nome do jogo. Não sei se o mestre Alberto Helena Júnior concorda comigo. O São Paulo apresentou um futebol paupérrimo. Claro que, entendo que a pré-temporada foi curta, não teve tempo de treinamento, que os jogadores estão chegando agora. Acho que tudo isso a gente tem que considerar. Mas ainda assim, dava para ser um pouco melhor. Um pouco melhor, sabe? Não precisa ser exuberante, mas apresentar alguma coisa que de repente encante, que você veja uma luz no futuro, sabe? Veja algo promissor. Não, na verdade falta confiança nesse time. E o Sidão veio com a declaração, que é meio lugar comum, né? O Bragantino fez do jogo com o São Paulo o jogo da vida. Ué, mas é assim também com o Barcelona, é assim também com o Real Madrid, é assim também com o PSG, com todos os grandes times. E eles cumprem com o papel. Ok, São Paulo venceu, mas não convenceu. Essa é a questão. Mestre Alberto Helena Júnior. Olha, primeiro que nem foi o jogo da vida do Bragantino, porque o Bragantino jogou muito pouco. Criou 2 excelentes chances, podia ter vencido a partida, mas não jogou nada. São Paulo teve a bola aos seus pés o jogo inteiro, só que não soube o que fazer com ela, né? Como de hábito no futebol brasileiro, que até desperta nessa garotada aí que comenta futebol, a ideia de que, mas esse negócio de posse de bola não quer dizer nada. Claro que não quer dizer. No futebol, onde fazer gol é um detalhe? É um detalhe sinistro, proibido. Né? Então fica difícil você analisar. O jogo em si foi uma porcaria, foi um longo bocejo, né? Um tédio terrível. Não acontecia nada. São Paulo fez um gol logo no começo com o Nenê de pênalti e depois não aconteceu mais nada. A não ser aquele lançamento do Jusilei para o Nenê, para o Marcos Guilherme. E aqueles 2 lances, né, cara a cara do atacante Matheus Peixoto, do Bragantino, que o Sidão salvou. Claro que, primeiro, o campeonato não vale nada. Vale nada. O futebol apresentado, via de regra, é uma porcaria, não vale nada. O São Paulo está aí tentando montar uma equipe, não tem nenhum jogador excepcional, tem bons jogadores, mas não tem nenhum jogador excepcional, aquele cara que põe a bola embaixo do braço e diz, deixa que o jogo é meu, esse não existe. Aliás, no Brasil inteiro não tem. Mas, enfim, o que prevalece é a mediocridade. E o São Paulo agora está tentando, o Dorival está tentando achar uma formação e dar treino para essa turma, porque não teve tempo para treinar. E os treinadores não treinam mais coletivo, que é a forma mais adequada
olha, é um arcano do futebol, é mais velho que andar a pé. É um jeito de você acertar a harmonia coletiva do time através do coletivo. Né? E ninguém mais faz coletivo. Eles tentam uma metodologia moderna, não sei o que. Moderno não tem nada de moderno. É uma maneira de evitar que os jogadores se machuquem, porque o coletivo acaba sendo muito entusiasmante. Duro, né? E os caras querem ganhar e tal coisa. Então, há o medo de machucar o jogador, porque o teu calendário é um absurdo. Joga-se todo dia e não tem tempo para treinar. Então, do ponto de vista de aproveitamento, teve a vitória de 1-0, 3 pontos e tal, e teve o fato que serviu como se fosse um coletivo. Porque o São Paulo ia entrosando esses jogadores. Por fim, para encerrar esse papo, esse negócio, a declaração do Dorival Júnior, que eu adoro o Dorival, figura extraordinária, mas esse negócio de dizer que o Diego Souza ele vai trocar a camisa para ninguém ficar falando que ele é matador, tudo bem, diz que dá liberdade, mas eu não vejo o Diego Souza em campo usufruindo dessa liberdade, vindo para armar o jogo, não, porque se ele vier juntar com Cueva, com o Nenê e tal, pode até, com o correr do tempo, no treinamento, pode até formar um trio muito interessante ali no meio de campo, mas precisa ter quem finaliza. É isso aí. Porque não é o Marcos Gabriel, é o Marcos Guilherme. Que ponto nós chegamos, né, mestre? Pois é. Nós tínhamos aqui fartura de meias. Só para citar lá, era de Zenon, tinha de Zico, tinha de tudo. Né? Vários camisas 10 que poderiam estar na seleção brasileira em cada time. Hoje não tem. Está com escassez agora de atacante. Centroavante. Centroavante. Meu Deus do céu, o Roger virou um objeto de desejo dos clubes. Henrique Dourado, que deu... Henrique Dourado. O Ricardo Oliveira, que está... Com quase 40 anos, com tudo... Né? Fred. Com respeito. Pois é. Não. Que ponto nós chegamos? Mas é por quê? Porque os caras não só se preocupam com a defesa. Não se preocupam com o ataque. Depois vai assim... não, porque o futebol europeu aí que vocês falam, né, que é da Inglaterra, dos principais centros, é porque os clubes têm muito dinheiro, podem contratar os melhores jogadores. Filosofia não, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Os clubes, grandes clubes lá dos grandes centros, eles enfrentam times melhores do que os nossos melhores aqui de baixo. O que os nossos enfrentam são times inferiores também. Então não a comparação não vale. Isso aí. E a enquete desta quinta-feira tem a ver com o mau humor da torcida tricolor nesta temporada. A gente quer saber o seguinte, vindo de 3 vitórias seguidas, a torcida tem razão em... Não, 3 vitórias seguidas? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, sim, né? É verdade. 3 vitórias seguidas. A torcida tem razão de vai ao São Paulo? Sim ou não? E aí, Celso? Bom, eu sinceramente acho burrice você vai ao time enquanto está jogando. Né? Enquanto está jogando, eu acho burrice. Tem mais é que apoiar. Se quer ver seu time ganhar, você tem que apoiar. Agora, depois do jogo, não gostou, tem que vaiar mesmo. E digo mais, eu assisti o jogo ontem por dever de ofício. Não, e tinha que vaiar mesmo. Eu assisti ontem o jogo por dever de ofício, até para escrever lá no meu blog, na cara do gol, tal. Também não fiz nenhuma obra, porque não fiquei nada inspirado com esse jogo. E confesso... Foi difícil, hein? Eu vaiei também. Você estava de castigo, né, assistindo esse jogo? Sem dúvida. Foi castigo. Eu desisti, não consegui. Pois é. E aí, mestre? Torcida já de cara pela própria natureza, já não tem a menor racionalidade. Né? Torcedor torce e distorce. Né? Agora, a torcida do São Paulo, especialmente, ela é mestra em destruir o time, né? Vaiar jogador bom. Nossa. Tirar do time. Kaká, eu lembro. Não, Kaká? Danilo, Luiz Fabiano. Marlos, agora o maior jogador na Ucrânia. E assim Maicon, que foi pro Grêmio. Quem está na Europa também agora arrasando? Quem é o...
tá jogando tudo lá. Quem? O do Real Madrid, o Casemiro. Casemiro, Casemiro é um absurdo. Enfim, tudo não vale como padrão. E acho, em princípio, isso. O torcedor está lá para torcer. Você vê isso acontecer no mundo inteiro. Só no Brasil que o cara vai lá para extravasar. Vai lá só para reclamar. Já falei, mais fácil pagar uma terapia. E depois é o seguinte, não vale nada esse campeonato, vale coisa nenhuma.